Boa noite, pessoal. Parabéns por terem vencido a chuva e vindo aqui para a nossa palestra. Não é para qualquer um, né? Essa chuvinha, a caminha, pipoquinha, guaranazinho. Deixa eu parar de falar, senão vocês vão se arrepender e vão embora, né? Eu estava já na cabeça com as ideias dessa palestra, quando chegou à minha mão uma revista de outra agremiação religiosa, falando exatamente, a capa da revista era reencarnação. Falei, nossa, que coisa interessante, já estou na cabeça para montar essas coisas e me chega essa revista. Era uma outra agremiação religiosa cristã. E eu tive interesse de ler, de folhear a revista. E para minha surpresa, não havia ali nas linhas nenhum interesse em confundir, misturando o espiritismo com outras religiões, com outros pensamentos religiosos. Não. Eles foram buscar em Allan Kardec, nas obras espíritas de Allan Kardec, para criar as refutações de que a reencarnação não existe. E para minha surpresa também, o único ponto de refutação deles com relação à reencarnação foi basear na Bíblia. Para eles, o único ponto de referência para refutar a reencarnação foi a Bíblia. Então eles diziam, olha, a reencarnação não pode assim, como disse Allan Kardec, porque tal profeta fez isso, disse aquilo, esse ponto não pode, porque ali no Velho Testamento disse isso, disse aquilo. E eu li, foi muito interessante, mas eu achei, dentro da nossa visão, que a gente poderia pegar outras coisas que trazem a ideia, que reforçam a ideia da reencarnação para refutar. Não pegar somente uma letra, mas pegar modelos, exemplos, né? E também fiquei feliz de ter essa doutrina como base, porque nos permite pegar um assunto, ver historicamente, filosoficamente, através do próprio cristianismo, agora pegando Jesus do Novo Testamento, que também faz parte da Bíblia, mas pegando Jesus, e também dentro da ciência, dentro das coisas corriqueiras que acontecem, e talvez ele não conseguisse refutar baseando-se somente ali na letra. Nós vamos encontrar a palavra reencarnação também com esse nomão aqui, que é uma palavra grega, palingenesia, que vem do palin, de novo, gênesis, nascimento, nascer de novo. Em alguns livros bem antigos que vão falar de reencarnação, nós vamos encontrar essa palavra que na verdade quer dizer a mesma coisa. Historicamente, a reencarnação é uma doutrina, é uma ideia muito antiga. Não se sabe exatamente de onde ela nasceu. Crê-se que ela nasceu na Índia, através dos Vedas, a religião dos Vedas, que traz um livro chamado Vedanta. Aproximadamente os Vedas iniciaram, os registros mais antigos datam de 2000 anos antes de Cristo. Imagine, 2000 anos antes de Cristo já se falava sobre reencarnação. E quando você vai verificar o que está escrito lá no Vedanta, você se surpreende, porque são coisas que aparentemente foram escritas ontem por algum espírita, por alguém que estuda a reencarnação. Mas mais fortemente, talvez, nós vamos encontrar
no Bhagavad Gita, outro livro indiano, do qual eu trouxe um verso. O Bhagavad Gita foi escrito aproximadamente uns 400 a 500 anos antes de Cristo, mais ou menos há 2.500 anos atrás. Olha só o que está no Bhagavad Gita. Assim como se deixam as vestes gastas para usar vestes novas, também deixa a alma o corpo usado para revestir novos corpos. Isso há 2.500 anos atrás. Isso é muito claro, não parece que foi escrito por um de nós ontem? Mais ou menos também na Grécia, uns 500 anos, 400 anos antes de Cristo, o grande filósofo Pitágoras também falava acerca da reencarnação. Os filósofos daquela época, e ainda hoje é assim, alguns são assim, crê-se também que Jesus era assim, que haviam dois conhecimentos. Um conhecimento se dava para o povo em geral, e outro conhecimento se dava para os iniciados. Então, crê-se também que Jesus tinha um conhecimento para as pessoas, para o povo, e outro conhecimento para os apóstolos, para as pessoas que o seguiam de perto. Com Pitágoras era assim. E de Pitágoras nós vamos encontrar duas coisas, duas doutrinas a respeito com a ideia da reencarnação. A própria reencarnação, que ele ministrava para os seus discípulos, para os seus seguidores, para as pessoas que o acompanhavam de perto. E outra palavra que vocês também vão encontrar, que traz mais ou menos a ideia da metempsicose, que ainda algumas doutrinas defendem a ideia, algumas doutrinas budistas, orientais, defendem a ideia da metempsicose, que se compõe da ideia de poder reencarnar num outro corpo, mas também com a ideia de reencarnar-se como um animal, por exemplo. Tem até uma coisa muito engraçada no filme 7 Anos no Tibete, não sei se vocês assistiram, com o Brad Pitt, né? Ele está lá internado, lá no mosteiro, não sei como chama, nesse local lá de estudo, e tem uma hora que ele vai fazer jardinagem, vai lá cuidar da horta, pega uma enxada e vai dar uma enxadada na terra para preparar a terra, e sai correndo um monge, desesperado. Não faça isso, mas por quê? Porque aqui é uma cultura de minhocas. Vai que uma dessas foi nossa mãe em outra vida. Vocês não se lembram disso? A metempsicose, sim, contempla a ideia de reencarnarmos como os animais, por exemplo. Kardec perguntou para os espíritos, e os espíritos responderam para Kardec que não, porque a alma não volta para trás, ela não retrograda. Aquilo que ela conquistou, ela nunca mais perde. Então estamos no reino nominal, sempre estaremos no reino para frente, daqui para frente. Então, dentro dos ensinos de Pitágoras, vale ressaltar essas duas ideias, também há 400, 500 anos antes de Cristo. E outro também que viveu esse tempo foi Sócrates, que não nada escreveu, mas os seus ensinos foram trazidos por Platão. Eles foram tão importantes como filósofos que Allan Kardec coloca eles como precursores de Jesus, como se eles tivessem vindo preparar os caminhos para depois se assentar aos conhecimentos que Jesus traria 500 anos depois. Tal a importância da filosofia desse cara. Olha lá o que escreveu Sócrates. Escreveu Platão através dos ensinos de Sócrates.
O homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, ela existia. Separou-se ao encarnar. E lembrando o seu passado, sente-se mais ou menos atormentado pelo desejo de voltar. Claro, né? Isso é de Sócrates, 500 anos antes de Cristo. Bem claro. E essa é uma coisa, muitas coisas não vai dar para a gente falar por conta do nosso tempo. Mas muitas vezes nós nos sentimos, não atormentados, mas invadidos por uma tristeza, uma melancolia, uma saudade de algum lugar, de alguém que a gente não sabe precisar. Muitas vezes é saudade de onde a gente veio, de outras pessoas que a gente já conheceu e que não estão com a gente. Essa escola foi tão importante que depois do falecimento de Jesus se criou a escola neoplatônica de Alexandria, que tentava juntar os ensinos de Jesus e de Sócrates, tal a ligação dos dois. E talvez aqui também repouse a ideia de Kardec que Sócrates foi muito importante para o cristianismo, porque de alguma forma ele se funde aos ensinos de Jesus. Tanto que Amâncio Sacas juntou os dois ensinamentos e criou a igreja primitiva. Os principais expoentes, Porfírio e Plotino. Se você for ler esses autores, apesar de uma linguagem mais rebuscada, eles falando de reencarnação, parece que foi escrito ontem. Então veja, 2.000 anos atrás, e outros reencarnacionistas da história, os druidas, que era uma religião dos franceses ali na região das Galhas, os egípcios, os essênios que viviam na Judéia, e através de outras figuras, Buda, Lao Tse, Krishna, Confúcio e outros tantos, os próprios judeus estudam até hoje reencarnação. Os próprios judeus. Então vejam que historicamente não é uma criação do Espiritismo a ideia da reencarnação. Ela existe há muito tempo. Através da filosofia também trouxe só uma coisinha para a gente pensar, para não se estender tanto. Pegamos ali a ideia de Platão, a ideia de Sócrates. Vou ler e depois explico. A morte sucede à vida. Depois da vida vem a morte. E sendo assim, é lógico admitir que a vida sucede à morte, porque nada pode nascer do nada. Explico. Se eu tenho aqui um vaso com terra, se eu não colocar a semente aqui, nasce alguma coisa? Nasce um pé de abóbora se eu não colocar uma semente de abóbora? E a gente nasceu. A gente veio do nada? Não. Essa é a ideia. Eu tenho um vaso com terra, se eu não colocar uma semente, não nasce nada. Se eu colocar uma semente de abóbora, nasce um pé de abóbora. E a gente nasceu aqui através dos nossos pais. A gente veio do nada? Não. Porque nada nasce do nada. Nada pode nascer do nada. Para termos nascido aqui, necessário é que a gente tenha vindo de algum lugar. Para as pessoas que não acreditam na reencarnação, existe só esta vida. Algumas religiões cristãs defendem a ideia de que existe só essa vida e se apegam muito na fala de Paulo de Tarso,
que dizia que só existe uma vida. Só que essas pessoas não pararam para pensar que nós espíritas também pensamos que só existe uma vida. Porque nós nunca mais vamos morrer espiritualmente. Nós vamos viver para sempre. Então só existe uma vida do espírito, mas muitas encarnações, muitas experiências em corpos diferentes. Só que essas pessoas dizem que só existe uma vida num corpo físico, só essa. E depois da morte, nós vamos ou para o céu ou para o inferno para sempre. Diante desse pensamento, a gente haveria de se perguntar: se existe só essa vida e a gente foi criado do nada, que filosoficamente é uma ideia ruim, por que a alma mostra aptidões tão diversas? Irmãos gêmeos, cada um nasce de um jeito, com coisas diferentes, aptidões diferentes. Porque uma pessoa escolhe engenharia, outra escolhe medicina, outra escolhe futebol, esporte, com aptidões para isso. Se todas as almas fossem criadas ao mesmo tempo, é para todas serem iguais. Mas somos tão diferentes. De onde vêm as ideias inatas para alguns homens e para outros não? Porque alguns homens são mais inteligentes que outros, com ideias geniais, e outros são muito mais simples a nível de pensamento. Porque alguns homens são mais avançados que os outros. Porque há selvagens e homens civilizados. Pessoas totalmente diferentes umas para as outras. Pessoas que se ligam ao crime e outras não. Diante da ideia da unicidade das existências, se a gente for pensar que realmente só existe uma vida no corpo, nós temos um outro problema para resolver, o da justiça divina. E para onde vão os homens civilizados e os selvagens depois da morte? Mas os homens selvagens vão para o inferno, porque eles são selvagens, comiam gente lá no meio da floresta amazônica. Mas quem que fez eles nascerem lá? Não foi Deus? Deus coloca eles lá, depois manda para o inferno. Não, mas os homens civilizados vão para o céu, porque eles nasceram na civilização. Ora, mas por que eles nasceram então na civilização e os outros na selva? Por que não foi o contrário? Porque Deus premiou um e puniu o outro, se a alma é feita no mesmo momento. E o homem que praticou o mal porque não pôde se esclarecer, esse selvagem mesmo, que matava as pessoas lá no meio da selva e comia pedaços do corpo dela, para onde ele vai? Vai para o inferno, porque matar a pessoa é crime, mas não foi Deus que colocou ele lá? E a pessoa que praticou o mal e morreu jovem porque não teve tempo de ninguém esclarecer, para onde ele vai? Vai para o inferno, mas não foi Deus que colocou ele nessa situação? E as crianças que morrem em tenridade, para onde vão? Se só existisse uma existência no mundo. Quando eu era pequeno, eu ouvia dizer que as crianças iam para um lugar chamado limbo. As crianças em tenridade. E eu ficava imaginando, eu confundia com limbo. Sabe aquele negócio verde que dá na pedra? Meu Deus, a criança vai para um lugar cheio desse negócio verde, né? Mas não é um lugar onde iriam essas crianças em tenridade. Mas não merece. Porque Deus tirou a vida delas jovens para mandar lá.
por que Deus então não deu oportunidade dela viver a vida toda para poder ir para o céu? Ah, não, mas então elas vão para o céu. Inclusive, tem algumas religiões sul-americanas que dizem que quando morre criança, a família é abençoada, né? Tem gente que faz festa com a morte de criança, porque daí abençoou a família, olha só. Ah, então essas crianças vão para o céu, mas não merece, porque a gente vive de 70, 80 anos e rala para chuchu, corre risco todo dia, dá uma despencada e vai para o inferno. Então eu preferia ter morrido criança. Porque a pobreza para uns e a riqueza para outros. Tem gente que bota a mão e vira ouro, né? Tem gente e outra que bota a mão e vira ovo. Por que essa diferença se só existisse uma vida? Não é justo. A doença para uns e a saúde para outros. Ai, que dor nas costas, né? Tem gente que tem um corpo que vive sem problema, come, fuma, faz tudo errado e não tem nada. E tem outra pessoa que mudou o tempo, você já está com dor, né? Já está doendo. Aliás, depois dos 50, a coisa ferve, né? Como dizia o nosso amigo Américo Sucena, né? É a melhor forma de você saber se você desencarnou. Porque você acorda. Se você acordar mexendo, doer, foi-se. Então, a justiça divina fica muito complicada, filosoficamente falando, se nós não tivermos outra vida, porque a reencarnação responde todas essas questões com justiça. E aqui só um adendo. Não sei se vocês sabem, até o ano de 593, só existia o céu e o inferno. Depois desse ano foi que colocaram a ideia do purgatório, onde você queima em banho-maria. Mas eu sei, a ideia do purgatório tem muito a ver com venda de indulgências, né? Porque tinha uma classe que dizia que a oração dela podia tirar a pessoa do purgatório. Então imagine, um tanto de dinheiro. Parece que eu estava lá, né, pensando. Essa reencarnação explica. Dentro do cristianismo, também dá para saber, para a gente falar, coisas a respeito da reencarnação. Vamos lá ver o que Jesus, o que está lá no Evangelho. Pergunta a Jesus: quem dizem os homens que sou eu? E eles responderam: uns dizem que você foi João Batista, mas outros dizem que você foi Elias, ou Jeremias, ou alguns dos profetas, todos mortos. Para que Jesus fosse um desses, ele seria a reencarnação. Porque todos já eram mortos, já eram desencarnados. Então você veja, e Jesus aceita essa ideia. Ele não refuta, não, isso está errado, não é assim, porque aí seria a reencarnação, mas está tudo errado. Não, ele não refuta. Mas você vê que os apóstolos, as pessoas que seguiam Jesus, já tinham ideia do que iria acontecer. Aliás, o próprio Jesus era anunciado por muitos profetas que ele iria chegar. Ora, se ele iria chegar é porque ele já existia, ele também encarnou. Outra passagem: e os discípulos lhe perguntaram dizendo: pois por que dizem os escribas, os escritores da lei, que importa Elias vir primeiro? Elias também, então, era um outro profeta já desencarnado, e nós vamos falar dele depois. E Jesus respondeu: Elias certamente há de vir e restabelecer todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o conheceram, antes fizeram dele quanto quiseram.
Então compreenderam os discípulos que ele, João Batista, que ele lhes falava. Então aqui nessa passagem está dizendo que João Batista era a reencarnação do profeta Elias. Porque Elias já era desencarnado há muito tempo atrás. E para que Jesus fosse, Elias, ele também seria reencarnado de novo. Então nós temos aqui uma ligação, João Batista e Elias sendo a mesma alma. Não sei se vocês sabem, João Batista era primo de Jesus, que foi quem o batizou. O grande profeta Elias. Elias era um grande profeta ao seu tempo. Diz na sua biografia que ele fez previsões de coisas que iriam acontecer, curou doenças à época incuráveis e chegou até a reviver um menino com a sua força magnética. E a história é muito interessante de Elias. Elias não gostava dos adoradores de Baal, que era o Deus naquela época. Ele batia de frente e ele não se conformava com pessoas que tinham o Deus Baal e o Deus Javé. Ele queria que todas as pessoas como ele fossem adeptas do Deus Javé. E ele até, para confrontar, criou um teste. Vamos fazer o seguinte: vou juntar aqui os adoradores de Baal, sacerdotes de Baal, e vou eu sozinho contra eles, e vamos ver que Deus é mais forte. Olha só que intempestuoso, E vieram os adoradores de Baal para duelar com ele, e ele sozinho representando Javé. Então vocês têm força nesse Deus de Baal. Vamos fazer o seguinte: traga lenho seco do céu, faça pegar fogo com a força do seu Deus Baal. E conta a história que fizeram, e não pegou fogo. Daí veio ele todo bonitão. Agora é minha vez. Molha aqui, molha essa madeira aqui para dificultar ainda pegar fogo. E diz que, conta a história que através da sua força magnética, ele conseguiu fazer pegar fogo no madeiro molhado com a sua força magnética. E num momento de loucura, de desequilíbrio, ele era quase um fanático, se a gente puder chamar ele assim, ele manda decapitar todos os adoradores do rei Baal. Manda cortar o pescoço. E depois, mais para frente, reencarna João Batista. Como que ele morre? Vocês se lembram? Ele começa a brigar com o rei por conta da rainha, começa a criar intriga, e ela pede para que a cabeça dele seja servida numa bandeja de prata. Então ele morre praticamente do mesmo jeito que ele fez morrer. Olha a reencarnação aí. Dizem uns que é a lei do karma. Perguntaram para Emmanuel porque, mesmo sendo da estatura de João Batista, o precursor de Jesus, o karma dele, a lei de causa e efeito, não mudou para ele, porque ele fez cortar a cabeça dos adoradores e morreu também decapitado. Por que essa coisa espiritual dele não conseguiu mudar essa lei? E daí Emmanuel responde: porque ele era muito rígido no julgamento. E daí a lei julgou ele de forma rígida. Lembra aquela passagem de Jesus? Da forma como julgar e serem julgados? Por aí. Então realmente tem a mesma personalidade, Elias e João Batista. E realmente ele era a reencarnação. Jesus no seu encontro com Nicodemos, que era um doutor da lei, deveria ser conhecedor das coisas espirituais. Olha lá: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É Jesus falando. Nicodemos lhe disse:
Como pode um homem nascer se já está velho? Pode ele entrar no ventre da sua mãe e nascer outra vez? Ele entendeu o que Jesus estava falando, né? Ora, como que ele vai nascer se ele já está velho? Ele entra no ventre da mãe e nasce de novo. E daí Jesus diz para Nicodemos: como você é um doutor da lei e não sabe disso? Porque há 2000 anos antes de Jesus chegar, já se falava em reencarnação. Os grandes filósofos, Sócrates, Platão, Pitágoras, como a gente falou, já falavam com reencarnação. Então, tipo, você é um doutor da lei e não sabe disso? Os primeiros cristãos, lembram lá da escola neoplatônica de Alexandria? De lá saiu a igreja primitiva, e todos eram reencarnacionistas. Uma porque contavam com Sócrates e outra também com Jesus, que Jesus era reencarnacionista. Orígenes, um dos grandes expoentes dessa igreja primitiva, que é considerado o pai da igreja católica apostólica romana, era reencarnacionista. Se você pesquisar na internet Orígenes, você vai ver os textos dele falando sobre reencarnação. Parece que foram escritos ontem. Olha uma frase de Santo Agostinho: não teria eu vivido em outro corpo, em alguma outra parte, antes de entrar no útero de minha mãe? Santo Agostinho não era reencarnacionista abertamente, mas olha que pergunta interessante. Não é de alguém que está considerando essa ideia? A reencarnação fez parte da Igreja Católica Apostólica Romana até o ano de 557 depois de Cristo, naturalmente. Depois, no segundo concílio de Constantinopla, que não daria tempo da gente falar sobre esse concílio, a reencarnação deixou de fazer parte da Igreja Católica Apostólica Romana, mas até ali foi. Então, como uma coisa que é, deixa de ser? Não dá, né? Vamos pular isso daí. E através da ciência, das coisas que a gente observa, também nós temos muitos exemplos da reencarnação. Vamos lá. As crianças prodígio, as crianças que na mais tenra idade já apresentam uma coisa de doido, assim. Eu estou aprendendo piano e às vezes eu entro e vejo aqueles molequinhos assim, que vem aqueles molequinhos, nem alcança assim no piano e toca. Eu falo, meu Deus do céu, que vergonha, né? Às vezes a cabeça fala, toca aquela, o dedo não vai, e o molequinho, a menininha vai, meu Deus do céu, da onde ele trouxe isso? Mozart executava uma sonata, ficou meio escuro aqui, acho que aos 6 anos executava uma sonata, aos 11 anos já haviam composto 2 óperas. Da onde ele trouxe isso? Se a gente voltar lá na questão da justiça divina, como Deus dá isso para ele e para a gente? Nada disso. Se algo fosse criado no momento que a gente nasce aqui nessa vida, a justiça de Deus ficaria estranha, né? Handel, Beethoven, com 10 anos já eram virtuosos no piano, já eram grandes pianistas, com 10 anos. Eu acho que com 10 anos aqui o pessoal da minha idade jogava bolinha de gude, empinava pipa, soltava piano, né? Eles já eram virtuosos no piano. O grande pintor e escultor Miguel Ângelo, aos 8 anos de idade, foi dispensado pelo seu mestre por já dominar a pintura. 8 anos você tem, mas você vai embora, não tenho mais nada para te ensinar, que você já domina tudo. É muito gritante, não é? Para enquadrar dentro da justiça, essas
esses espíritos viveram encarnações anteriores, dilapidando, se preparando, melhorando, trabalhando, para que nessa vida em específico eles pudessem estar assim. Aí me parece que a justiça fica bonitinha, né? O grande Rembrandt desenhava como mestre antes de saber ler. E o grande Erickson, o grande cientista Erickson, com 12 anos de idade, foi nomeado pelo governo inspetor do canal marítimo da Suécia e dirigia 600 operários. Com 12 anos. Nós vemos nos nossos dias crianças já com habilidades de gênios, de adultos. Nós vemos na internet, nós vemos na TV, às vezes dentro de casa. Agora tem uma geração que está ensinando os pais, né? Muitas coisas, não é sempre assim. Somente através da reencarnação para a gente poder compreender isso. Tem dois casos excepcionais trazidos pelo orador espírita Divaldo Franco, que eu infelizmente acabei não encontrando a referência bibliográfica para poder passar para vocês. Mas eu acredito que ele seja uma fonte confiável, né? Ele fala de uma menina que vivia em Genebra, e como toda criança, super peralta quando criança, e fez uma traquinagem passando dos limites, e a mãe deu-lhe uma surra. E naquele tempo, né, em que as mães, os pais podiam bater nas crianças, né? Hoje em dia as crianças chamam o conselho tutelar, né? Para proibir os pais, ameaça, eu vou chamar o conselho, eu vou chamar o conselho. A mãe bateu na criança, e depois eu acho que ela deu uma pancada com muita força na cabeça da criança. A criança começou a falar enrolado, e a mãe ficou preocupadíssima com a criança, com a menina. Fale direito, o que você está falando? Eu não estou entendendo o que você está falando. Eu não conseguia mais entender o que a menina estava falando. Passou um dia, passou outro dia, passou um tempo, e a menina não conseguia mais se comunicar na língua materna para a mãe entender. A mãe pensou, nossa, acho que eu bati muito na cabeça, né? Deve ter sido aquela pancada que eu dei nela na parede, deve ter. E a mãe levou no médico, o médico falou, olha, não tem nada fisicamente, com os aparelhos que tinha à época, não tem nada, está tudo normal, não ficou nada. Passou um pouco mais de tempo, a mãe estava passando com ela numa feira, essas feiras, né, de produtos agrícolas e tal, e ela chorando para a mãe, vamos menina, passou perto de um senhor, o senhor está entendendo o que ela está falando? Estou abismado. Mas por quê? Como assim? O que ela está falando? Ela está falando um dialeto chinês extinto. Mas como o senhor sabe? Vai estar na minha cara, né? Falando um dialeto chinês extinto. Mas então me prova. Ela está falando que ela fez uma traquinagem, a senhora deu uma surra nela e depois ela não conseguiu mais falar. É exatamente isso. O nome dessa menina é Ellen Smith, e aos 8 anos de idade ela falava 12 línguas. É muita coisa, não é? Parece que ela entrou na fila e pegou tudo para ela, né? A gente está lá no inglesinho, né? We are the world, the book is on the table, né? Com 8 anos ela falava 12 línguas. Ellen Smith. Como não compreender, senão através da reencarnação?
E tem outro caso, do menino Chan, de Seul. O menino estava lá no berço, primeiro filho, a mãe lá, babando em cima do neném, 2 meses, babando em cima do neném, meu filho, que coisa linda, e abriu o olhinho assim, né? Mamãe, eu me lembrei, eu sei falar. A mãe quase teve um troço, né? Porque imagine, 2 meses. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu devo ter enlouquecido. Como que o meu filho de 2 meses está conversando comigo? Eu vou falar tudo para o meu marido. Esperou o marido chegar. Eu fiquei imaginando, né, a ansiedade dela até o marido chegar para poder contar, né? Meu bem, você não sabe o que aconteceu. Aí, naquele tempo em que o marido ouvia tudo que a esposa tem para falar, sentou e falou: pode falar, meu bem, são todos ouvidos. Você não vai acreditar. O nosso filho Chan, de 2 meses, conversou comigo hoje. Sim. Você acredita em mim? Sim. Mas vou fazer o seguinte, só para dar uma olhada, amanhã a gente dá uma passadinha no psiquiatra, só para dar uma verificada, né? E daí ele saiu, né, dessa coisa da mulher e foi lá ver o bebê. Chama, meu Deus, a sua mãe não está bem. Imagine, meu filho, ela acabou de me dizer que você com 2 meses conversou com ela hoje. Ele olhou: eu falei mesmo, papai. Caiu também. Com 4 meses ele escreveu, 6 meses andou, que não é tanto, 9 meses publicou seu primeiro livro de poesia, com 6 anos ingressou na faculdade, com 9 anos ganhou o título de doutor honoris causa em matemática espacial. É muita coisa, não é? Como explicar que uma alma nasça com todas essas coisas se só existisse uma vida? Não tem como explicar. Não tem como. Na regressão de memória, que foi uma técnica inventada por alguns pesquisadores no final do século XIX, também nós temos muitos casos, muitas explicações de reencarnação. Esse foi o grande pesquisador nesse ano que trouxe as primeiras evidências, porque vocês sabem que a hipnose, desde o tempo de Charcot, lá na Sociedade de Paris, o próprio Freud, no início dos atendimentos dele, ele usava da hipnose para curar as pessoas, né? Depois ele parou. Mas lá de Charcot, 1840 e 50, já usavam hipnose. E estavam hipnotizando uma pessoa, essa equipe do Pula Vida, tipo assim: então faça o seguinte, volte para quando você era criança. Ah, eu vejo isso, eu tenho aquilo, não sei o quê. Então volte para o útero. Nossa, eu estou aqui dentro da barriga de minha mãe e teve um insight. Volte então 50 anos antes de você estar no útero, imaginando que não ia ter nada. Ah, não, eu sou fulano de tal, moro na rua tal, sou casado com Beltrana de tal, sou tal coisa, faço tal coisa. E a pessoa foi anotando, depois foi lá verificar, essas pessoas tinham realmente. Disso nasceu a TVP, Terapia de Vivências Passadas. Não é de vidas passadas, porque só existe uma vida, né? Só temos a vida do Espírito. Então, de vivências passadas, na ideia de vivência, ser de reencarnações passadas.
E essa teoria acredita que quando você verifica os traumas de outra existência, você consegue melhorar. Não sei. Vale estudar sobre isso. Mas que é fato que eles retornam a outras vidas, sim. Você vai encontrar essas ideias de alguns autores bem conhecidos, Dr. Brian Weiss, Ian Stevenson, Edith Fiore, Dr. Raymond Murray Jr., que traz uma outra obra muito interessante, Vida Além da Vida, de pessoas que tiveram morte decretada e voltaram contando. É muito interessante, Vida Além da Vida. E dentro do Brasil, esse pesquisador, inclusive falando de reencarnações no Brasil, de crianças que se lembravam de reencarnações brasileiras, contando as histórias. Vale a pena se você tiver interesse. Mas talvez o maior pesquisador foi o Dr. Banerjee, um indiano, que estudou mais de 1.100 casos de reencarnação pelo mundo, de pessoas, de crianças que se lembravam de ter tido outra vida. Eu trouxe 2 casos desses 1.100 do Dr. Banerjee. Trouxe o caso de Ismail, um menininho turco. Olha lá o que dizia o Ismail: eu estou cansado de morar aqui, quero voltar para minha casa e meus filhos. Você imagina ter um filho, uma filha falando um negócio desse? Quantos anos vocês acham que tinha o Ismail falando isso? 1 ano e 8 meses. Ele já falava a respeito de sua outra vida. Afirmava ter sido aberrante Suzumus. Disse a mãe do Ismail, que o menino tinha uma cicatriz na cabeça. E o aberrante, quem ele dizia ter sido, havia desencarnado com uma pancada na cabeça. Olha que interessante. Realmente o aberrante viveu ali perto de onde morava Ismail. Havia tido a primeira esposa, que não havia lhe dado filho, e depois ele se casou e teve uma segunda família, que foi justamente onde ele foi assassinado. Devido à insistência da criança, os pais atenderam o pedido, e aos 3 anos Ismail pega nas mãos dos pais e os levam na casa de Abeite. Chegando lá, ele reconhece todas as pessoas e todos os pertences que eram dele. Um menino de 3 anos. O menino tomava escondido haki, que é uma bebida turca, e Abeite era apreciador da mesma. Olha aí. E tem gente que coloca cerveja no copo do filho, né? Você imagina o que desperta? O menino tomava isso escondido, porque ele já era, aqui diz apreciador, né? Para não dizer a mesma coisa. Mas o fato mais inusitado é quando o pai leva o menino Ismail para tomar sorvete. E chegam lá, vê um picolé para o menino, vê outro aqui para mim, está lá chupando sorvete, o pai conversando com o vendedor de sorvetes, e o menino Ismail olhando para o vendedor de sorvetes. E o vendedor de sorvetes não entendendo nada, não sabia de nada, não estava entendendo nada, o menino olhando para ele como se já o conhecesse. E terminado de chupar sorvete, o pai foi pegar o dinheiro para pagar o sorvete. O menininho falou assim: não, pai, não vai pagar não. Como assim, meu filho? Como que eu não vou pagar? Não vou pagar, vai pagar não. Porque o fulano de tal aqui que está vendendo sorvete me deve dinheiro desde quando eu era abeite. E daí veio um comentário que eu não ia perder, né? Depois eu edito isso, né, João? Não, olha de onde ele veio. Não deva para turco, porque ele te lembra até em outra vida da sua dívida. Ele traz também o caso de Gopal.
que era o menino de Nova Delhi, na Índia. Olha o que dizia: meu pai encontra-se imatura. Eu tinha 3 irmãos e um deles me matou com um tiro. O menino dizia que ele era dono de uma firma farmacêutica. E naturalmente os pais não acreditavam, até dizer para um amigo dos pais. E esse amigo disse: mas essa pessoa existiu. E realmente ele foi morto por um tiro por um dos irmãos. Realmente ele era dono de tal firma, ele mexia com isso. Realmente essa pessoa existiu. E depois que o pai escutou isso, ele foi lá para Mathura conferir. E como na Índia a reencarnação é uma coisa bem mais aberta, como nós vimos lá na parte da história, vieram a esposa e a nora para ver o menino lá na cidade do menino. E quando chegaram toda, para ver o menino só conversava com a nora, dava as costas para a ex-esposa. Será que vai ser assim? E daí o menino falando, a esposa, agora eu já não sei. Depois que morre, reencarna, é ex-esposa, é esposa, é irmã, como que fala, será, A gente precisaria ver aí uma nomenclatura, A ex, vou chamar de ex-esposa, porque virou o corpo, acabou, A ex-esposa começa a ficar nervosa com o menino: ô moleque, agora eu te bato, hein? Como você só dá atenção para ela? Ele vira no calcanhar: porque foi por sua causa que eu fui assassinado. Lembra quando eu te pedi um valor que você tinha e você me mandou ir lá na empresa para buscar? Porque foi justamente ao buscar o dinheiro que eu fui morto com um tiro. E é exatamente como tinha acontecido. Gopal vai a Mathura, a cidade, reconhece os locais, reconhece o local onde foi morto, em que posição estava, onde a bala entrou, tudo confirmado pela esposa. Há muitas outras questões, eu quis focar em apresentar como uma verdade indiscutível a reencarnação. Mas tem muitas outras coisas, o esquecimento. Por que a gente esquece? Por que a gente não se lembra? Tem muitas outras coisas, Depois que a gente comete um problema no corpo, um suicídio, como que reencarna? Como que funciona? Quem está no mundo espiritual e tem um problema lá, reencarna como? Tem muitas coisas para discutir. Minha ideia foi lhes trazer essa ideia indiscutível de que a reencarnação é um fato. E se prepare, porque nessa vida a gente já pode começar a se preparar para outra encarnação. Como assim? Fazendo o bem. A gente já vai estar se preparando para uma encarnação feliz, cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa vida. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Recado dado. Vamos fazer uma prece,